Meu nome é Ana Carolina, tenho 42 anos, e durante 10 anos carreguei uma ferida que parecia nunca cicatrizar. Uma injustiça que me tirou não apenas o emprego, mas quase me fez desistir da profissão que eu amava. Hoje, finalmente posso contar essa história. E acredite, o final vai te surpreender tanto quanto me surpreendeu. Tudo começou em 2014, quando eu trabalhava no Colégio São Francisco, uma das escolas particulares mais tradicionais de São Paulo. Era uma instituição que atendia a elite paulistana, com mensalidades que custavam mais que o salário mínimo. Eu dava aulas de história para o ensino médio, e não era apenas uma professora, eu era apaixonada pelo que fazia. Desde o primeiro dia, percebi que aqueles alunos estavam acostumados com uma educação mecânica, decorativa. Eles memorizavam datas e nomes para as provas, esqueciam tudo depois, e seguiam em frente. Mas história não é isso. História é vida, é entender o presente através do passado, é formar cidadãos críticos e conscientes. Então comecei a fazer diferente. Em vez de só falar sobre a Revolução Francesa, eu trazia paralelos com manifestações atuais. Quando ensinava sobre a ditadura militar brasileira, eu mostrava documentários com depoimentos reais, levava fotografias, fazia os alunos entenderem que aquilo não era só matéria de escola. Era nossa história, era o Brasil que eles herdaram. Os resultados foram imediatos. Pela primeira vez, via brilho nos olhos dos meus alunos. Eles faziam perguntas, questionavam, debatiam. As notas melhoraram drasticamente. Outros professores começaram a perguntar qual era o meu segredo. Eu não tinha segredo, eu só tratava meus alunos como seres pensantes, não como máquinas de memorizar. Mas nem todos ficaram felizes com essa mudança. A primeira reclamação veio em agosto de 2014. A mãe do Eduardo, um aluno do segundo ano, marcou uma reunião comigo. Ela estava furiosa porque o filho havia chegado em casa questionando por que o Brasil ainda tinha tanta desigualdade social, se éramos um país tão rico em recursos naturais. Professora Ana, eu não pago uma mensalidade de R$ 3.000 para meu filho vir para casa com essas ideias na cabeça, ela disse, batendo a bolsa Chanel na mesa. Ele precisa se preocupar com vestibular, não com política. Eu tentei explicar que história e cidadania eram inseparáveis, que formar jovens críticos era parte da minha função como educadora. Mas ela não queria ouvir. Saiu da sala dizendo que conversaria com a diretoria. 2 semanas depois, foi a vez do pai da Mariana. Desta vez, a reclamação era porque eu havia mostrado um documentário sobre a escravidão no Brasil que traumatizou a filha dele. Segundo ele, eu estava vitimizando os alunos com assuntos pesados, que não eram apropriados para a idade. Professora, essa menina vai herdar 3 empresas da família. Ela precisa aprender a administrar, não ficar com peso na consciência por causa do passado, ele argumentou. A cada semana, uma nova reclamação chegava à diretoria. Que eu estava politizando demais as aulas. Que eu estava fazendo lavagem cerebral nos alunos. Que eu estava desvirtuando o ensino de história. A diretora, Dona Margarida, uma senhora de 65 anos que comandava a escola há mais de 20 anos, me chamou para uma conversa em setembro. Ana, querida, você é uma excelente professora, mas precisa entender o perfil da nossa clientela, ela disse, ajeitando os óculos dourados. Essas famílias pagam muito caro para que seus filhos tenham uma educação de qualidade, focada no vestibular e no mercado de trabalho. Eles não querem que você questione a estrutura social. Dona Margarida, mas como posso ensinar história sem falar sobre sociedade, sobre justiça, sobre as transformações que moldaram o mundo? Você pode ensinar os fatos, as datas, as causas e consequências. Isso é suficiente para que eles passem no vestibular. Saí daquela sala com o coração apertado. Mas eu não podia simplesmente ignorar minha consciência. Se eu estava formando futuros médicos, advogados, empresários, engenheiros, eu tinha a responsabilidade de formar pessoas éticas, conscientes de seu papel na sociedade. Continuei dando minhas aulas da mesma forma. Se alguma coisa, intensifiquei ainda mais. Quando estudamos o período colonial, não falei apenas sobre os ciclos econômicos, mostrei como a estrutura latifundiária daquela época ainda influenciava a concentração de terras no Brasil atual. Quando ensinamos sobre a Segunda Guerra Mundial, não paramos no final do conflito, discutimos como os refugiados da guerra foram acolhidos pelo mundo, fazendo paralelos com crises migratórias contemporâneas. Os alunos estavam amando. Muitos me procuravam após as aulas para conversar mais, para tirar dúvidas que iam muito além do conteúdo programático. Alguns começaram a se interessar por jornalismo, outros por direito, outros por trabalho social. Eu estava vendo jovens
Descobrindo o propósito, descobrindo que podiam usar seus privilégios para fazer a diferença no mundo. Mas as reclamações não pararam de chegar. Em outubro, a situação chegou ao limite. Durante uma aula sobre a República Velha, eu estava explicando como a política do café com leite funcionava, quando Gabriel, um aluno muito inteligente, fez uma pergunta que mudou tudo. Professora, isso não lembra um pouco o que acontece hoje, com algumas famílias dominando a política há gerações? Era uma pergunta pertinente, que mostrava que ele estava entendendo como a história se conecta com o presente. Respondi que sim, que muitas estruturas políticas do Brasil atual tinham raízes históricas profundas, e que era importante entender essas conexões para sermos cidadãos mais conscientes. No dia seguinte, fui chamada à diretoria. Dona Margarida estava lá, junto com a coordenadora pedagógica e um homem de terno que eu não conhecia. Ana, este é o Dr. Roberto, pai do Gabriel e advogado da escola, Dona Margarida disse, com uma expressão séria que eu nunca havia visto. Ele veio aqui para discutir suas metodologias de ensino. Dr. Roberto se levantou, ajeitou a gravata e me encarou com frieza. Professora Ana, soube que ontem você fez comentários políticos inapropriados durante a aula, sugerindo que existe corrupção no governo atual e que algumas famílias dominam a política brasileira. Dr. Roberto, eu estava ensinando história do Brasil. E o que eu disse são fatos históricos documentados, fatos. Ou opiniões, ele me interrompeu. Porque, pelo que meu filho me contou, você estava claramente fazendo propaganda política. Em sala de aula. Sentiu sem fervor. Propaganda política? Eu estava ensinando os alunos a pensarem criticamente sobre a realidade do país. E não é sua função ensinar os alunos a pensar. Sua função é ensinar história, ele retrucou, secamente. Dona Margarida pigarreou. Ana, infelizmente, já são muitas reclamações. As famílias estão considerando tirar os filhos da escola. Não podemos perder alunos por causa de excessos pedagógicos. Excessos pedagógicos? Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Vocês estão me demitindo por ensinar. Não, Ana. Estamos te demitindo por ensinar demais, disse Dr. Roberto, com um sorriso cínico. A coordenadora pedagógica, que havia ficado calada até então, finalmente falou. Ana, você tem duas opções. Ou você muda radicalmente sua metodologia, se limitando ao conteúdo básico do currículo, ou, ela não precisou terminar a frase. Eu entendi. Vocês querem que eu me torne uma professora de mentira. Querem que eu forme robôs em vez de cidadãos. Eu disse, tentando controlar as lágrimas. Eu não vou fazer isso. Então você está demitida, disse Dona Margarida, sem nem me olhar nos olhos. Saí daquela escola carregando apenas uma caixa com meus materiais pessoais e o coração completamente despedaçado. 10 anos de dedicação, milhares de alunos que eu havia inspirado, tudo jogado fora porque eu me recusava a ser conivente com uma educação vazia e conformista. Os primeiros meses foram os piores da minha vida. Eu enviava currículos para outras escolas particulares, mas sempre que verificavam minhas referências, as portas se fechavam. Dr. Roberto e outros pais influentes haviam espalhado que eu era uma professora problemática, que politizava demais as aulas. Cheguei a considerar mudar de profissão. Talvez virasse tradutora, já que eu falava inglês e francês fluentemente. Ou talvez fizesse concurso público para outra área. A educação parecia ter me rejeitado. Mas aí uma luz apareceu no fim do túnel. Em março de 2015, recebi uma ligação da professora Helena, coordenadora pedagógica de uma escola estadual na zona leste de São Paulo. Ela havia ouvido falar do meu caso através de uma amiga em comum e queria me oferecer uma vaga. Ana, sei que você está acostumada com a escola particular, com todas as facilidades. Aqui é diferente. São 45 alunos por sala, falta material, falta estrutura. Mas se você realmente quer ensinar, se você quer fazer a diferença, esse é o lugar. Eu não hesitei nem um segundo. A escola estadual Professor Antônio Carlos era tudo que ela havia descrito e mais. Salas superlotadas, quadro velho, carteiras quebradas, falta de ar-condicionado, biblioteca com livros dos anos 80. Mas, sabe o que tinha lá? Alunos com fome de conhecimento. Esses jovens da periferia, muitos trabalhando desde os 14 anos para ajudar a família, vinham para a escola porque sabiam que a educação era sua única chance de mudar de vida. Eles não queriam apenas decorar datas para passar no vestibular, eles queriam entender o mundo, entender por que suas realidades eram tão diferentes daquelas que viam na televisão. Ali, finalmente, eu pude ser a professora que sempre quis ser. Comecei devagar, testando o terreno. Mas logo percebi que não precisava me segurar. Esses alunos não só aceitavam discussões sobre desigualdade social, política e cidadania, eles ansiavam por elas.
porque essas discussões falavam diretamente sobre suas vidas. Quando eu ensinava sobre a abolição da escravidão, eles faziam conexões com o racismo que ainda enfrentavam no dia a dia. Quando falávamos sobre direitos trabalhistas, eles pensavam nos pais que trabalhavam sem carteira assinada. Quando discutíamos democracia, eles questionavam por que suas comunidades eram sempre esquecidas pelos políticos. Em 2 anos, nossa escola teve os melhores resultados do Enem da região. Vários dos meus alunos conseguiram bolsas integrais em universidades particulares através do ProUni. Outros passaram em universidades públicas. Muitos se tornaram os primeiros de suas famílias a cursar o ensino superior. Eu havia encontrado meu propósito novamente. Mas a vida às vezes nos reserva surpresas que jamais poderíamos imaginar. Em outubro de 2024, 10 anos depois da minha demissão do São Francisco, eu estava corrigindo provas na sala dos professores quando a diretora da escola estadual, professora Conceição, apareceu com uma expressão estranha no rosto. Ana, tem uma ligação para você. É de uma escola particular. Colégio São Francisco, ela disse, estendendo o telefone. Meu coração disparou. Que diabos o São Francisco queria comigo depois de 10 anos? Atendi o telefone com as mãos tremendo. Professora Ana? Aqui é a Juliana, nova coordenadora pedagógica do Colégio São Francisco. Gostaríamos de marcar uma reunião com a senhora. É sobre uma proposta de trabalho. Proposta de trabalho? Eu mal conseguia processar a informação. Desculpe, mas acho que vocês se enganaram. Eu fui demitida dessa escola há 10 anos. Sim, professora, estamos cientes disso. Mas gostaríamos muito de conversar com a senhora. Poderia vir aqui amanhã às 14 horas. Desliguei o telefone completamente perdida. O que eles poderiam querer? Será que descobriram algum problema com minha demissão e queriam resolver questões legais? No dia seguinte, entrei naquele colégio com um misto de ansiedade e curiosidade. O lugar estava exatamente igual, exceto por algumas reformas cosméticas. Mas a sensação de estar ali novamente era surreal. Juliana me recebeu na sala da diretoria, a mesma onde eu havia sido humilhada 10 anos antes. Ela era uma mulher jovem, de uns 35 anos, com um sorriso genuíno que contrastava totalmente com a frieza que eu me lembrava daquele ambiente. Professora Ana, muito obrigada por vir. Sei que deve estar se perguntando por que a chamamos aqui. Para ser honesta, estou completamente perdida, eu respondi. Ela suspirou fundo. Professora, vou ser direta. O Colégio São Francisco está passando por uma crise. Nos últimos 5 anos, nossos resultados despencaram. Os alunos chegam à universidade completamente despreparados para o mundo real. Eles sabem decorar fórmulas e datas, mas não sabem pensar criticamente, não sabem questionar, não sabem se posicionar. Eu escutava em silêncio, sem entender aonde ela queria chegar. Além disso, ela continuou, temos recebido feedback terrível de universidades parceiras. Nossos ex-alunos chegam lá sem capacidade de análise, sem pensamento crítico, sem consciência social. Alguns professores universitários chegaram a dizer que nossos alunos parecem robôs bem treinados, mas sem alma. A ironia da situação não passou despercebida. E por que estão me contando isso? Perguntei. Juliana se levantou e foi até uma estante, de onde tirou uma pasta grossa. Porque fizemos uma pesquisa. Procuramos ex-alunos seus dos últimos 15 anos e perguntamos sobre suas aulas. Professora Ana, o que descobrimos foi impressionante. Ela abriu a pasta e começou a ler alguns depoimentos que estavam ali. A professora Ana foi a única que me ensinou a pensar, não apenas a decorar. Hoje sou advogada e uso tudo que aprendi com ela sobre justiça social. Camila, turma de 2013. As aulas de história da professora Ana mudaram minha vida. Me fizeram entender meu papel no mundo. Hoje trabalho com ONGs na África. Rafael, turma de 2014. Professora Ana me ensinou que conhecimento sem consciência não serve para nada. Hoje sou médica e faço trabalho voluntário em comunidades carentes. Mariana, turma de 2012. Ela continuou lendo dezenas de depoimentos similares. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Professora, descobrimos que você formou uma geração inteira de jovens conscientes, éticos, que hoje estão fazendo a diferença no mundo. Enquanto isso, os alunos formados depois da sua saída chegam às universidades vazios, sem propósito, sem direção. Juliana fechou a pasta e me encarou. Dona Margarida se aposentou há 3 anos. Dr. Roberto e outros pais influentes tiraram os filhos da escola quando perceberam que eles estavam chegando à universidade despreparados para competir com alunos de escolas que valorizam o pensamento crítico. A nova direção decidiu que era hora de uma mudança radical. Ela fez uma pausa dramática.
Professora Ana, nós queremos que você volte. Não apenas como professora de história, mas como coordenadora pedagógica. Queremos que você nos ajude a implementar em toda a escola a metodologia que você usava. Queremos formar cidadãos novamente, não apenas máquinas de fazer vestibular. Estava em choque total. Era como se toda a injustiça dos últimos 10 anos estivesse sendo reconhecida e reparada de uma só vez. Vocês querem que eu volte? Consegui gaguejar entre as lágrimas. Mais que isso. Queremos que você lidere uma revolução pedagógica aqui. O salário seria o triplo do que você recebe na escola estadual, além de todos os benefícios. Mas sabemos que para você não é questão de dinheiro, é questão de propósito. Ela estava certa. Mas minha resposta a surpreendeu. Juliana, agradeço imensamente o reconhecimento e o pedido de desculpas implícito nessa proposta. Mas eu não posso aceitar. O rosto dela se abriu em surpresa total. Não pode? Por quê? Levantei-me da cadeira e olhei pela janela, vendo o pátio onde tantas vezes conversara com alunos sobre sonhos e futuro. Porque eu descobri algo nesses 10 anos. Descobri que educar não é sobre ter a melhor estrutura, os melhores salários ou os alunos mais privilegiados. Educar é sobre transformar vidas, especialmente daqueles que mais precisam. Virei-me para ela novamente. Na escola estadual onde trabalho, tenho alunos que acordam às 5 horas da manhã, pegam 3 ônibus para chegar até lá, trabalham à tarde para ajudar a família e ainda conseguem sonhar com um futuro melhor. Esses jovens precisam muito mais de mim do que os alunos daqui. Juliana me olhava com uma mistura de admiração e decepção. Mas professora, aqui você poderia influenciar os futuros líderes do país, e lá eu estou formando os futuros líderes que realmente vão mudar o país, eu interrompi. Porque eles sabem o que é luta, o que é desigualdade, o que é injustiça. E quando eles chegarem ao poder, e vão chegar, eles não vão esquecer de onde vieram. Peguei minha bolsa e me dirigi à porta. Mas eu tenho uma contraproposta. Disse, parando no batente da porta. Qual? Vocês querem aprender a formar cidadãos conscientes? Mandem seus professores para passar um mês na escola estadual onde eu trabalho. Mandem seus alunos para fazer trabalho social em comunidades carentes. Implementem um programa de intercâmbio entre escolas públicas e particulares. Ensinem seus alunos privilegiados a olhar além de seus muros. Juliana anotou tudo rapidamente. E uma coisa mais importante: contratem mais professores como eu. Professores que foram demitidos por ensinar demais, por se recusarem a formar robôs. Eles estão por aí, trabalhando em escolas públicas, fazendo a diferença onde realmente importa. Saí daquela escola pela segunda vez na vida, mas dessa vez com o coração cheio de orgulho e propósito. Eles haviam me procurado porque finalmente entenderam que eu estava certa. Que educar vai muito além de preparar para vestibular. Que formar cidadãos conscientes é a única maneira de construir um país melhor. Hoje, 6 meses depois, recebo regularmente mensagens de Juliana me contando sobre as mudanças que estão implementando no São Francisco baseadas nas minhas sugestões. Eles criaram o programa de intercâmbio, contrataram professores com metodologias mais humanizadas e estão vendo resultados surpreendentes. E eu? Continuo na minha escola estadual, na Zona Leste, trabalhando com meus 45 alunos por sala, com quadro velho e carteiras quebradas. Mas também continuo vendo brilho nos olhos dos meus estudantes quando eles descobrem que podem mudar o mundo. Semana passada, recebi uma mensagem da Camila, uma das minhas ex-alunas da escola estadual. Ela passou em primeiro lugar no concurso para a Defensoria Pública e queria me agradecer por ter plantado a semente da justiça social no coração dela. Foi aí que eu entendi completamente. Eles me procuraram porque finalmente perceberam que eu não havia sido demitida por ensinar demais. Eu havia sido demitida por ensinar certo. E ensinar certo, às vezes, incomoda quem prefere que as coisas permaneçam como estão. Mas o tempo mostrou que quem estava certo era eu. E que os alunos que realmente mudam o mundo não são aqueles que decoram fórmulas perfeitamente, são aqueles que aprendem a questionar, a pensar, a sonhar com um futuro melhor para todos. Por isso, hoje eu posso dizer com orgulho: sim, eu fui demitida por ensinar demais. E sim, 10 anos depois, eles me procuraram. Mas minha maior vitória não foi o reconhecimento tardio, foi ter descoberto que o lugar onde eu realmente posso fazer a diferença não é necessariamente onde pagam melhor, mas onde minha paixão pode transformar mais vidas. E essa descoberta, essa não tem preço. No final das contas, eles não me procuraram porque precisavam de mim, eles me procuraram porque finalmente entenderam que precisam ser como eu. E isso, meus amigos, faz toda essa luta ter valido a pena.